pregar. Eu quero contar uma história para você. A minha mensagem hoje é O Céu Ainda Fala, dando continuidade à mensagem da semana passada. Então aperta os cintos, se prepara, porque Deus vai fazer algo poderoso aqui essa noite. Porque não tem nada mais importante na sua vida do que o relacionamento com Deus. Jesus disse, nisso consiste a vida eterna, de conhecer o Pai. Então, se conhecer o Pai é o que mais importa nessa vida, o nosso real sentido é conhecer o Pai. Então nós precisamos de um relacionamento. E todo relacionamento precisa de comunicação. E para se comunicar, primeiro você precisa ouvir. Eu quero te contar uma história, vamos a ela. Eu vou contar uma história para você chamada O Elefante e os Cegos. Quantos já ouviram falar dessa história? O Elefante e os Cegos, alguém já ouviu? Essa é uma das histórias que se tem registro mais antigas da humanidade. Que isso! Essa história, ela foi usada por cristãos, essa história foi contada por judeus, essa história foi contada por hindus, essa história foi contada por confucianos, essa história foi contada por budistas. Uma das histórias mais antigas da humanidade. O elefante e os cegos. Era uma vez uma vila, e nessa vila haviam ali 6 cegos, sábios. Os sábios daquela vila eram todos cegos, e todos os cegos daquela vila eram sábios. 6 sábios. Havia um 7º sábio que morava na montanha, juntamente com uma criança que o guiava. E o que aconteceu foi que aqueles cegos chegaram a um ponto que, ao invés de usar a sua sabedoria para abençoar a vila, para aconselhar a vila, para dirigir e governar a vila, eles começaram numa batalha de orgulho entre si, em competições de quem entre eles era o mais sábio. Até que, surpreendentemente, um dia, chegou à vila um elefante, e nunca se tinha ouvido falar de um elefante naquela vila. Ninguém nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha visto, e de repente chega um animal em que ninguém se tinha notícia. Então os cegos correram para lá, os sábios, e eles foram cada um apalpar, tateando o elefante, para tentar explicar para a vila do que se tratava. E de repente um cego pegou no lado do elefante, na barriga do elefante, e começou a tatear sem enxergar, e disse, eu já sei do que se trata, um elefante é como se fosse uma parede. E aí de repente o segundo cego, que estava palpando outra parte, estava tateando outra parte do elefante, falou, não, você está redondamente enganado, eu sabia que eu era mais sábio do que você. E ele estava segurando a tromba. E enquanto ele segurava a tromba, ele começou a tatear. Ele falou, eu sabia, não é uma parede. Isso aqui que nós estamos tateando poderia ser melhor comparado como uma cobra, uma serpente mansa. E aí de repente o terceiro sábio, cego, e disse, não, você está muito enganado, vocês estão alucinados. Ele estava palpando a presa, os chifres do elefante, e disse, isso aqui poderia ser melhor comparado com uma lança, é pontiaguda, é firme, é cortante, isso é uma lança. E aí de repente o quarto cego começou a palpar e tatear as patas e disse, cara, vocês estão muito enganados, olha a textura, isso aqui parece um tronco de árvore, isso aqui é uma árvore, é um tipo de árvore. Então o quinto cego apalpou as orelhas e começou a tatear dizendo, isso aqui é flexível, isso aqui faz vento, isso aqui é um leque. E aí de repente o sexto cego falou, vocês estão perdidos, finalmente. Não foi à toa que eu fiquei por último, eu sou mais sábio. Ele estava segurando o rabo, e o rabo tinha aquela penugem no fim do rabo, e ele falou, isso é um espanador, um simples espanador, vocês estão complicando. Isso aqui é um espanador, olha, aqui ó, você mexe aqui ó, e você consegue espanar e limpar qualquer coisa. E então, depois de algum tempo, enquanto eles começavam a discutir, começavam a brigar até, de forma calorosa, vagarosamente chega o 7º sábio, o 7º cego, sendo conduzido por uma criança.
E ao ser conduzido por uma criança, ele chegou e ele não foi tatear o elefante. Ele não enxergava, ele não sabia do que se tratava, mas ele muito sabiamente virou para a criança e disse assim: meu filho, será que você pode descrever para nós o que você vê? E aí todos pararam de discutir, pararam de falar e passaram a ouvir o que a criança tinha a dizer. E a criança disse: é um grande animal, é um animal que eu nunca tinha visto antes. Ele tem uma tromba, ele tem chifres, ele tem uma grande barriga, ele tem um rabo, ele tem 4 patas que parecem realmente como uma árvore. Moral da história. Moral da história. Antes de dar a moral da história, Atos 17, versículo 27. Deus procedeu assim para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como tateando, o pudesse encontrar. Ainda que de fato ele não está distante de nenhum de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Vou destacar essa parte do versículo: ele não está distante de nós. Vou destacar a parte do versículo que a humanidade, tateando, procurasse o encontrar, mas ele não está distante de nós. A criança não estava distante daquele grupo de cegos. E nós estamos aqui no penúltimo culto do ano, o último culto antes do Natal. Né? Deu uma agarrada aqui. O último culto antes do Natal. E nós celebramos o nascimento de Jesus, obviamente, historicamente, ninguém tem a comprovação de qual foi a data que Jesus nasceu, isso não está em pauta, mas a verdade é que nós celebramos o nascimento de Jesus. E o que acontece é que hoje, inclusive dentro da igreja, existe muita presunção, existe muita dedução, muita inferência, muito achismo acerca de verdades eternas. Só que são verdades muito grandes para o nosso entendimento, que não é possível que venhamos a ter a revelação completa. A Bíblia fala: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então nós ouvimos a voz de Deus quando valorizamos a perspectiva uns dos outros. Nós só podemos ouvir quando nós calamos as nossas diferenças. Tem alguém aí essa noite? Boa noite, tudo bem? Como você vai? Olha que interessante. Eu amo esse versículo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, fala comigo várias vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, repita comigo, agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Hebreus 2, 17 diz: portanto, era necessário que Ele se tornasse a semelhança dos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que Ele pudesse ser misericordioso e fosse o fiel sumo sacerdote diante de Deus, a realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que Ele próprio passou sofrimento e tentação, é capaz de ajudar nas nossas fraquezas. Deus falou durante toda a história por meio dos profetas, diversas vezes, de várias formas, mas agora Ele fala por meio do Filho. Ele fala por meio do Filho. Ele fala por meio da criança. Enquanto existe muita guerra teológica, está rolando uma guerra santa, promovida pelo orgulho teológico. Eu acho que eu estou certo, essa é a minha revelação, esse é o evangelho que eu entendo, eu estou certo, está todo mundo errado. Aí vem o outro e fala: você está muito errado, meu querido. E nós estamos nos dividindo, enquanto se estivéssemos nos calando o nosso ego, poderemos ouvir o Filho.
E o que acontece é que a grande descoberta dessa parábola, dessa fábula, desse conto, é que todos eles estavam parcialmente corretos. Sim ou não? Todos eles estavam parcialmente errados? Ninguém detém toda a revelação. Nele nos movemos, nele existimos, nele. Nos últimos dias, agora, Deus está falando através do Filho. Esse versículo de Atos 17 fala, a humanidade está tateando. Peraí, eu acho que é isso. Não, peraí, eu acho que é aquilo. Peraí. Enquanto Ele não está distante de nós. O Filho, a criança, está perto de nós. Não é mais filho, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Mas Ele é o Filho de Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele nasceu unigênito de Deus. Esse filho, essa criança, nasceu unigênito. O único, isto é, o único filho de Deus, filho único. Porém, nasceu unigênito, porém, ressuscitou primogênito entre muitos irmãos. Foi esse o versículo que eu acabei de ler. Ele se tornou como seus irmãos, para que possa ser um real e fiel sumo sacerdote, a fim de se compadecer de nossas fraquezas e interceder por nós. Ele tomou o nosso lugar, Ele viveu. Então o que nós precisamos fazer? Olhar para o Filho, ouvir o Filho. Como assim? A vida de Jesus nos ensinou. Randy Clark fala muito de algo que ele aprendeu com seu pai espiritual, John Wimber. Uma frase muito importante que mudou a minha vida. Eu espero que mude a sua. Alguns discordam a respeito disso, mas eu nunca ouvi nada tão sensato na minha vida. Porque eu já tive errado tantas vezes já tive tateando alguma coisa, chegando a conclusões que um dia eu pensei, como eu estava enganado. E quem garante que eu estou certo hoje? E esse pensamento é o pensamento que nos permite andar e nos relacionar, ouvindo a sabedoria, que é a personificação de Jesus, ali em Provérbios capítulo 1. O conhecimento produz altivez, a sabedoria te incita à humildade. O conhecimento é só você ler, investigar, buscar, estudar. Sabedoria, você precisa se relacionar com alguém, porque a sabedoria não é um conceito, a sabedoria é uma pessoa. Ele se fez filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Ele sofreu a nossa punição para nos dar a sua posição. Ele convergiu em si todas as coisas. Ele nos fez seus, Ele nos fez um. Posso ouvir um amém? Está entendendo como nos tornamos um? Quando a gente se cala, a gente passa a ouvir. O incomum em meio ao comum. Deus está falando com você, você está percebendo? Semana passada nós falamos sobre a canção das 4. Eu acho que eu nunca recebi tanto feedback numa mensagem quanto essa semana. Muitas pessoas me mandaram mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp e diversas formas, comentários no YouTube, dizendo o seguinte: eu acordei de madrugada e ouvi a canção das 4. Existe alguém entre nós que teve essa experiência essa semana? Levanta a mão bem alto e olhe para o lado. Dá uma olhada aí, quantas pessoas tiveram essa experiência? Olha que legal. Eu tive todos os dias da semana, eu tive essa experiência, com exceção de hoje. Todo dia eu acordei e ouvi a canção dos pássaros às 4 da manhã. Houve uma pessoa que foi tão afetada com isso, que ela passou o pior infortúnio da vida dela até aqui. Durante essa semana, ela perdeu o seu pai. Seu pai faleceu, veio a óbito essa semana. E o tempo todo, essa mensagem estava batendo no coração dela. Que o pai cuida da gente, que ele nos ama. E ela ficou com essa mensagem na cabeça dos pássaros, da canção. Que eles acordam para se preparar, que eles louvam a Deus antes do sol raiar. Que eles sabem que a luz vai lembrar eles da identidade deles. E isso tomou o coração dessa mulher, de tal forma. E ela não é dessa cidade, ela viajou 2h30 para estar aqui no culto semana passada. Tem gente que mora 3 minutos daqui e não vem, né?
Olha a experiência que essa pessoa, que mora 2 horas e meia daqui, teve. Um dos piores momentos da sua vida, de perder o seu pai. Alguns sabem o que é isso, né? E ela ali na ocasião do sepultamento, ela estacionou o seu carro. E de repente, mais de 20 aves, pelo menos, pousaram sobre o capô do carro. E naquele momento ela ficou cheia do Espírito Santo. Ela ficou emocionada. E Deus falou, eu estou contigo, cara. Eu estou contigo nesse momento. Deus se revelou. O céu ainda fala. O céu está se comunicando com você. Você precisa estar atento, porque o céu fala. E naquele momento envolvida, ela começou a agradecer a Deus. E começou a se encher de gratidão pelo tempo, a oportunidade que ela teve de viver essa vida com o seu pai. E ela se sentiu amada e cuidada, consolada pelo Espírito Santo, de uma maneira como nunca antes. Teve um novo nível de experiência com Deus. Há mais de 10 anos que ela não tinha uma experiência tão forte com Deus. Porque ela estava atenta. Porque o coração dela, ela lembrava dessa mensagem o tempo todo, dirigindo para o velório. E ao chegar lá, sair do carro, ela viu os pássaros pousando no capô do seu carro. E tinha uma pessoa próxima a ela que entendia de pássaros e trouxe para ela uma informação. Trouxe o nome do pássaro. E ela pesquisou rapidamente no Google. E ela descobriu uma relação muito próxima das características daquele pássaro com as características de personalidade do seu pai. Deus estava se comunicando com ela. Deus estava falando com ela. O céu estava falando. Que história linda, né? Eu quero ler com você, presta atenção, esteja atento, porque algo incomum pode acontecer no ambiente comum. O extraordinário vai intervir no ordinário. Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu num fogo que ardia no meio de um arbusto. Porém, Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome um arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, preste atenção. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Quando quase tudo se parecer com algo trivial, quando quase tudo se parecer inerte, se você estiver alerta e posicionado, você vai perceber algo fora do incomum. Essa mulher, no velório, percebeu algo fora do comum. Na verdade, essa igreja existe, porque eu e minha esposa, na verdade, minha esposa, estava atenta a algo fora do comum, quando ela viu na Baía de Guanabara, muitos peixes pulando para fora da água, em direção à pedra, como se estivessem querendo fugir da água. Muitos e muitos, um cardume imenso. E ninguém, mais de 170 pessoas reunidas ali naquela reunião, nunca tinha visto nada parecido na Baía de Guanabara. Aquilo ali foi um sinal. Aquilo ali foi uma sarça ardente que Deus estava chamando ela para olhar de perto. E quando ela se aproximou, Deus falou conosco. Moisés viu uma sarça ardente no deserto. Isso era normal. Já pensou como isso é algo comum? Você vai se lembrar da estação da seca aqui nessa cidade. Quantos focos de incêndio você, dirigindo pela cidade, você percebe numa estação de seca aqui na cidade? Inúmeros, não é verdade? Sim ou não? Isso não é normal? Estação de seca, você vê pegando fogo, mata em algum lugar. Só que nós estamos no meio da Mata Atlântica. Eu não sei se você já fez alguma trilha aqui na cidade, mas você vai perceber que pode estar o calor que for, no meio da trilha está úmido. Não é verdade, Arthur? Está sempre úmido. Eu falo Arthur porque ele vive fazendo trilha. Está sempre úmido, às vezes o chão está até molhado, a terra está úmido. E em ambientes assim, cara, está pegando fogo. Agora você imagina quão comum é, no meio do deserto, a ocorrência de arbustos pegando fogo.
Isso era algo muito comum. Estão comigo? Moisés não se surpreendeu porque estava pegando fogo. Ele se surpreendeu porque não se consumia. Então, pegar fogo era algo comum. Não foi o que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés é que não se consumia. E só chamou a atenção porque ele estava olhando. Porque ele estava atento. Porque ele estava procurando uma resposta. Porque ele estava 40 anos no deserto, vivendo algo comum, algo xoxo, algo monótono. E ele estava procurando sentido. Ele estava procurando algo, ele estava atento a algo. Detalhe, por que ele estava atento? Ele foi apacentar seus rebanhos muito distante de onde era a sua morada, aos pés do monte de Deus. Ele foi para tão distante, por quê? Porque ele não só foi distante, como ele foi para um lugar onde era conhecido como Monte de Deus. Ele tinha, eu ouso afirmar, gostaria de propor para você que ele tinha uma expectativa. Vou no monte de Deus, o que será que vai rolar lá? Eu posso apacentar meus rebanhos aqui, mas hoje eu vou lá. Ele estava atento. Fique atento porque Deus quer falar com você. Em situações casuais, como falou com Moisés, em meio a algo incomum, Ele quer revelar algo nítido sobre o seu futuro, sobre o seu destino. Ele quer responder a algo no seu interior. Entregar sua atenção a Deus é a maior oferta que você pode dar a Ele. Você pode repetir isso para a pessoa que está próxima a você? Entregar sua atenção a Deus é a maior oferta que você pode dar a Ele. Entregar sua atenção é uma chave para você receber uma grande promoção. Isso irá iniciar uma estação de transição de condição. Reduz o ritmo, abra os olhos, esteja atento. Essa noite, Deus está falando com você. Primeiro ponto dessa história que eu quero destacar. Hoje nós temos alguns pontos aí para mergulhar. Esses 10 pontos que eu vou destacar aqui são breves. Presta bem atenção. Primeiro ponto, Deus se revela. Antes de apresentar a resposta que você está procurando, Deus quer se revelar a você. Antes de apresentar a resposta, Deus quer se revelar a você. Segundo ponto, Deus se importa. Ele não está indiferente à sua condição e à condição da nossa cidade. Porque nada acontece sem o consentimento, sem a observação de Deus. Ele sabe do que acontece. Agora, não faça uma pergunta para quem espera primeiro a sua resposta. Vou repetir. Você tem uma pergunta, você tem desafios, você tem sonhos. Não faça uma pergunta se você está devendo uma resposta. Terceiro ponto, Deus te desafia. Vá fazer o que você não consegue fazer. Faça algo além das suas capacidades, porque Deus chamou Moisés para ir fazer o que ele não conseguia fazer. Deus falou assim: você vai ser meu porta-voz. Ele: eu sou gago. Deus sempre vai te chamar para fazer algo. Eu falo isso o tempo todo, porque aqui tá na veia. Eu sei muito bem o que é isso. Deus sempre vai te pedir para fazer algo além das suas capacidades, porque senão o seu nome seria glorificado, não dele. Deus te encoraja. Você apresenta a sua fraqueza e incapacidade e Deus te abastece de coragem. Você não precisa de nada a não ser a companhia de Deus. Porque quando Moisés apresentou a sua fraqueza diante de Deus, o que Deus respondeu? Não temos, eu sou contigo. Porque você não precisa de recurso, você não precisa de habilidade, você não precisa de network, você não precisa de oportunidades, você não precisa de nada além da companhia de Deus. Eu posso ouvir um amém? Deus te instrui, Ele não te deixa confundido, Ele te dá orientações claras, Ele nos diz o quê? E quando nós entramos num relacionamento com Deus, nós descobrimos o... Obrigado, Isabela. Eu achei que vocês estavam cansados de ouvir isso. Não estão ainda, pelo que eu percebi.
Então vou repetir. Olha que interessante. Quando Moisés é atraído para a sarça, ele descobre o quê? Mas só quando ele responde a um diálogo com Deus, ele descobre o quando e como. Você sabe que chamado Deus tem para a tua vida? Preste atenção. Você sabe o que Deus quer fazer na sua família? Você sabe, muitas vezes, quais sonhos Deus tem para o seu negócio, para a sua profissão, para a sua cidade, para o seu ministério, para esse país, para as nações. Você sabe quais são os planos de Deus para as nações. Mas muitos de nós não sabemos ainda o quando e como, porque não nos aproximamos e respondemos a um diálogo íntimo com Deus. Então, o quando e como estão escondidos na intimidade. Nós vamos ler alguns versículos já já. Deus te mostra um time. O que Deus te chama para fazer é bem maior do que você. Até Moisés precisou de um time. Precisou de Arão, precisou de Miriam. Aleluia. Ele reúne uma equipe para cumprir os seus propósitos. Olha que interessante, não é você muitas vezes que reúne equipe. Você precisa estar atento a quem Deus está colocando como sua equipe, como seu time. Que time Deus está colocando? Muitas vezes você pode ser o técnico desse time, você pode ser o capitão, ou você pode ser o goleiro, o lateral, mas você tem uma certeza, eu estou num time, eu faço parte de algo, eu tenho uma visão que coopera com uma visão maior e nós vamos juntos cumprir os sonhos de Deus para a nossa geração, nessa cidade, nesse país e entre as nações, aleluia? Deus te adverte e te prepara para resistências e oposições. Se você, meu caro embaixador do reino de Deus, avivalista, revolucionário, porque aqui não tem espaço para quem é medíocre e está aqui só esquentando o banco. Vaza, valeu, tchau, tchau. Te vejo quando você mudar de ideia. Se você ouviu a voz de Deus, você terá inimigos. Inimigos sempre irão te esperar na terra do cumprimento da sua promessa. Inimigos esperaram Moisés no Egito. Inimigos esperaram Josué na terra prometida. Inimigos esperaram Davi na cidade onde ele seria rei. Inimigos esperaram Esther no palácio que ela seria libertadora da sua geração. Inimigos estão prontos para te resistir, assim como estavam prontos para resistir Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no lugar onde eles iriam governar. Inimigos estão esperando por você, muitas vezes dentro da sua própria casa. Inimigos estão esperando você na terra da sua promessa. Mal sabem eles que inimigos são o caminho mais rápido para o cumprimento do seu destino. O atalho para o trono é o gigante. Deus te mostra os recursos que você já tem. Ele te fala como usar melhor os seus recursos. Ele fala, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. É tudo que eu tenho. É uma vara, um pedaço de pau. Joga no chão sobre a minha palavra. Ele não jogou no chão, ele jogou na palavra de Deus. Anota esse aí, porque esse é um dos únicos que existem na Bíblia. Ei! Aleluia! O que para as pessoas é algo tão comum, pô, você consegue uma vara dessa em qualquer esquina, qualquer mato, qualquer arbusto. Coisa fácil. Isso aqui representa o seu ofício, o ofício não tão nobre, um apacentador de ovelhas, que seria uma das profissões menos importantes daquele tempo. Você vai se lembrar que Davi era menino e botaram ele para apacentar as ovelhas. Por quê? Porque até um menino pode fazer, é algo muito simples. Porque a ovelha é muito dócil. Você basicamente só precisa de um braço, de um cajado e pronto. Por mais simples que seja a sua ocupação profissional, meu irmão, por mais simples que seja a sua habilidade, por menor que seja os seus recursos, tudo que você precisa de uma palavra. Deus vai te ensinar a usar os recursos que você tem nas mãos para liberar o sobrenatural. Ei! Onde a sua habilidade faltar, Deus vai usar pessoas próximas a você para te completar. Não foi isso com Arão? Ele, não sei falar, peraí, vai lá, chama teu irmão e ele vai falar por você. Entenda isso, você não foi chamado para ser um super-homem, você foi chamado para ser igual a Jesus. Diferente.
Você não foi chamado para ser perfeito, você foi chamado para ser excelente. Excelente é ser mais parecido com Jesus ontem do que você foi hoje, do que você foi ontem. E por último, Deus te orienta a enfrentar os seus medos. Volta lá, onde estão te esperando, onde querem tua cabeça. Volta lá onde você é hostilizado. Volta lá, no lugar do seu trauma. Volta lá, porque é lá que eu vou te usar. Eu sei bem o que é isso. Fui expulso dessa cidade e Deus falou, volta para lá. Fui hostilizado nessa cidade, fui decepcionado nessa cidade, fui humilhado nessa cidade, fui rejeitado nessa cidade, a ponto de eu andar na rua, as pessoas atravessarem a rua. Tinha mais de 1000 amigos, do dia para a noite fiquei sem nenhum. Ou melhor, um que não me larga por nada nessa vida. Presta atenção, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Que verdade? Esse aqui é o texto de continuação dizendo que Deus nos fala por meio do Filho. Então a vida de Jesus fala. Eu acabei não dizendo que a frase que o Randy Clark fala, que aprendeu com o John Wimber. Jesus é perfeita teologia. Jesus é perfeita teologia. O que significa isso? Tudo que você acredita que você não encontra na vida de Jesus, você tem razão para questionar. Vou repetir. Tudo que você acredita que você não encontra na vida de Jesus, você tem razão para questionar. Bill Johnson. Então o que acontece? Quando você olha para a vida de Jesus, a sua rotina, as suas escolhas, a sua maneira de proceder, a sua vida foi um perfeito exemplo para mim e para você. Só que, cara, isso foi uma grande ajuste teológico na minha cabeça. Talvez isso seja uma bomba para você, problema seu. Conversa com o Espírito Santo aí que ele te explica. A parada é a seguinte. Existe um conceito teológico chamado kenosis. Ele esvaziou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus abriu mão da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que significa isso? Que tudo que Jesus fez, Mateus capítulo 4, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado, e o último versículo diz que ele saiu no poder do Espírito Santo, depois da provação. Então tudo que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Quando ele foi indagado em que espírito fazia isso, não sou eu que faço essas obras, mas o Pai em mim é que faz essas obras. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Então se tudo que ele fez, soube, realizou, foi no poder do Espírito Santo, então sim, ele pode ser um perfeito exemplo para mim e para você. O meu raciocínio era o seguinte: perdoar 70 vezes 7, é só Jesus, né? Aí complicou, né? 70 vezes 7, só Jesus. Eu não sou Jesus, né? Curar os enfermos? Só Jesus, né? Por quê? Porque eu tinha entendimento que Jesus era alguém, era Deus, mas ele também era homem, e o que ele fez? Ele se esvaziou do seu poder. Por isso que Satanás o tentou, dizendo: ordena os anjos que te sirvam. E ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele respondeu com a palavra, dizendo: eu não vou assumir o lugar que é meu, que me é devido aqui na terra. Eu vou me tornar como homem, e tudo que eu for fazer, eu vou fazer no poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser um perfeito exemplo para mim e para você, que tudo nós podemos fazer as mesmas obras e ainda maiores, não em qualidade, mas em quantidade. Hoje, antigamente era só uma pessoa, Jesus encarnado, homem, Deus em forma de homem, aqui na terra, realizando muitos milagres no poder do Espírito Santo. Ele era o primogênito, era o unigênito para depois ressuscitar primogênito e nos dar e soprar o seu Espírito sobre nós, para que pudéssemos fazer as mesmas obras ainda maiores. Então hoje cristãos no mundo inteiro, em fração de segundos, nesse exato momento, existem pessoas no mundo inteiro sendo curadas nesse exato momento, porque estão no poder desse Espírito. Aleluia. Hebreus 2:4. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. Confirmou, não anunciou. Confirmou. Então os sinais, o céu fala, através de palavra, sonho, visão. Ele nos orienta
mas com o objetivo de confirmar, porque o que Deus fala é pelo seu Espírito no nosso interior, porque o que temos de Deus é um sussurro, Jó capítulo 24. O que ouvimos de Deus é um sussurro. Então Deus fala no nosso espírito, porque o Espírito fala no nosso espírito, e que somos filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. É esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 17. Esse Espírito que fala no nosso interior. E os filhos de Deus são guiados pela voz do Espírito. Romanos 8,14. É esse Espírito que nos conduz. Esse Espírito. Então é pelo Espírito, da mesma maneira que Jesus viveu, pelo Espírito, nós também podemos viver. Por isso, Ele nos falou por meio do Filho. É assim que vocês vão viver. Jesus não veio, olha só, Ele não veio só para remir os nossos pecados. Isso é uma das principais coisas que Ele fez. Glória a Deus, aleluia. Mas também para nos dar um estilo de vida dependente do Espírito Santo, íntimo com o Pai. Ele nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Ele nos mostrou. Jesus apresentou Deus como Pai. O Pai apresentou Jesus como seu Filho. Esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Quando eles subiram ao monte, Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração, ouviu-se uma voz do céu, abriu o céu dizendo, este é meu Filho, a Ele ouvi. No batismo de Jesus com João Batista, lá no Rio Jordão, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Então o Pai apresenta o Filho apresenta o Pai, e o Filho envia o Espírito, e o Espírito testifica do Filho. Nós temos uma maneira de viver. O céu ainda fala, e Ele fala pelo seu Espírito no nosso interior, e confirma através de sinais. Esse testemunho dessa mulher que perdeu o pai essa semana, ela ouvia no seu espírito Deus falando com ela, dirigindo para o local. Aquilo estava fervendo, o Espírito Santo estava falando com ela. De repente ela viu um sinal que confirmou o que Deus estava falando. Aleluia! Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 14. Por isso o Espírito Santo diz. Quem diz? Perdão, eu acho que eu não estou com problema aqui, me arruma um cotonete. Vamos lá. Por isso o Espírito Santo diz. Quem diz? Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçai o vosso coração, como fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali os seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus sinais. Olha que alerta, que advertência. Eu tenho uma advertência para você essa noite. E aí, presta atenção. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como fez o povo no deserto. Apesar de terem visto os meus sinais durante 40 anos. O povo ouviu a voz de Deus e viu a comprovação através dos sinais, a testificação, a confirmação. Sabe para que serve a confirmação? Para expurgar a dúvida do seu interior. Foi para isso que Gideão pediu confirmações e sinais para Deus. Deus, se é você mesmo falando contigo, bota algodãozinho molhado essa noite de hoje para amanhã, que eu vou deixar no chão. Chegou no dia seguinte, estava o algodãozinho molhado e tudo seco ao redor. Ainda com dúvida ele disse, Deus, tem paciência comigo? Olha só, se é você mesmo falando comigo, me dá outro sinal. Deixa o algodãozinho seco e todo o redor molhado amanhã. Amanheceu no dia seguinte, ele ainda estava com dúvida. Aí Deus falou, faz o seguinte, vai no acampamento inimigo. E lá ele ouviu que Deus estava falando com ele através de um sonho, que é um sinal, uma maneira bíblica do céu falar. Através desse sinal, a dúvida foi expulsa do coração de Gideão. Então Deus usa a confirmação para remover todo o resíduo de dúvida no seu interior. Continuando. Por isso fiquei irado com aquela geração. E disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Aí eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se desvie do Deus vivo. Ou seja,
não ouvir a voz de Deus ou resistir à voz de Deus, apesar dos sinais, é uma maneira de se desviar do Deus vivo. Ei, pode ser que tenham muitos desviados aqui hoje à noite. Enquanto, olha só, advirtam uns aos outros todos os dias. Quando? Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Olha que interessante, o descanso, o que é o descanso? Vamos repetir comigo? É o descanso na obediência. Eu demorei anos para aprender essa lição. Se eu fosse você, repetia com mais ousadia para gravar, salvar no seu HD, para você não demorar anos para aprender também. Eu descanso na obediência. Cara, como é bom você tá no olho do furacão, no meio de uma guerra, sendo esbofeteado, caluniando, passando perrengue, e você dormir em paz, dizendo, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Eu estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. Eu só estou obedecendo. Eu tenho discussões e argumentações. Eu preciso, às vezes, argumentar porque as pessoas não entendem algumas decisões que eu tomo, porque elas não são lógicas. Elas não são prudentes muitas vezes. Sabe qual a diferença entre fé e prudência? Eu nunca vou cansar de ensinar isso. É porque fé é você andar na palavra de Jesus, imprudência é você andar na sua vontade. Porque é muito parecido. Porque fé são coisas loucas, porque ela é movida pela certeza daquilo que não se vê. E o que é prudência? É você caminhar sobre algo que você vê, que você sabe, sobre dados, sobre estatísticas, sobre informações, sobre condições, sobre segurança de informações. Isso é prudência. Agora, não tem como ser prudente e caminhar por fé. Não tem. Esquece. Não tem como. Mas qual é a diferença? Tem uma diferença. Foi Deus que falou com você ou a sua vontade? É a vontade de Deus ou é a sua? Porque a vontade de Deus é quase sempre divergente da sua. Porque a sua nunca vai favorecer a sua carne, nunca vai favorecer o seu conforto, é sempre desafiante. É sempre para te esticar, é sempre além das suas capacidades. Por isso eu estou em boa companhia, porque Moisés virou para Deus e falou, eu não passo de um gago, porque Jeremias falou, eu não passo de uma criança, porque Davi falou, eu sou menor, porque Gideão falou, eu sou menor da minha casa. Estamos em boa companhia. Como que Deus vai me usar? Eu não tenho como ser usado. E aí Deus te chama.